Então, Catarina, vamos estudar agora sobre volumes. O que é volume? Volume é o espaço que as coisas ocupam, que cada objeto ocupa. Imagine o seu guarda-roupa. Você vai guardando coisas no seu guarda-roupa e você diz, poxa, isso aqui ocupou muito espaço. Ah, esse brinquedo aqui que eu guardei ocupou muito espaço. Ocupa espaço porque tem volume. Então vamos lá. Você guardou uma bola no seu guarda-roupa. Essa bola ocupou um espaço no seu guarda-roupa, ela tem volume. Da mesma forma, você também pode guardar uma caixa de sapato, que também tem volume, por isso vai ocupar espaço no seu guarda-roupa. É um espaço diferente da bola, talvez. Não é o mesmo, mas tem espaço. E você também guarda uma garrafa no armário da cozinha. Esse armário vai ser ocupado por essa garrafa e essa garrafa vai ocupar um espaço nesse armário, porque tem volume também. De igual forma, a piscina vai ocupar o seu quintal, porque a piscina também tem volume. E mais adiante isso vai ficando mais claro para nós. Vamos lá. Vamos entender as dimensões. Preste atenção. Eu tenho uma, duas e três dimensões. Para facilitar, vamos entender as dimensões como o lado de alguma coisa. Então, preste atenção. O comprimento mede apenas uma direção. Imagine uma linha reta. Para ficar melhor, vamos ver esses exemplos. A altura de uma pessoa, sua altura. Você foi medir essa altura e você disse que você tem 1,20 m. Ou seja, daqui você imagina uma linha que vem até aqui e é a sua altura. Então você só está medindo uma direção, uma medida, um lado da coisa. Aí você diz que o comprimento, que é a sua altura, tem uma dimensão. Daí você pegou, riscou no caderno uma linha, colocou 1,2 para dizer que essa é a sua altura. Então essa linha que você riscou é uma linha imaginária, uma linha idealizada por você, tem uma dimensão só, uma medida. Imagine aquela linha que você usa para costurar, que normalmente usa para costurar, ela é bem fininha. Então você só consegue medir com uma régua, por exemplo, o seu comprimento. Digamos que você pegou a linha, cortou ela da sua altura, ela é bem fininha, e você mediu o comprimento dessa linha. Então, praticamente, ela quase não tem volume. Mas quando você estiver estudando física lá na frente, você vai ver que tem volume sim. Mas no nosso caso agora, imagine essa linha que você só fez uma medida, uma dimensão. Então, ela não tem volume, ou volume desprezível, insignificante. Então você diz que essa linha representa o seu comprimento. É a medida de uma direção apenas, uma dimensão. Pegando mais exemplos, eu posso, por exemplo, medir o comprimento de uma mesa. Então, olha só, eu meço daqui até aqui e digo que a mesa tem 220 centímetros. Outro exemplo, eu posso medir o comprimento de um lápis. Eu meço daqui até aqui e percebam que tanto na mesa quanto no lápis eu estou medindo apenas uma dimensão, um lado. Vamos ver agora quando as coisas elas têm duas dimensões. Por exemplo, duas dimensões. Quando eu falo de duas dimensões, duas medidas, dois lados, eu estou falando de área. Então, toda vez que algo tiver duas medidas, ou seja, dois lados, eu estou entrando no assunto de áreas. Vamos ver alguns exemplos? Uma folha de caderno. Então perceba
que a área mede uma superfície. Tem comprimento e largura. Agora a área tem duas medidas. Então, se eu medir essa folha de caderno, eu vou medir o comprimento dela, ou melhor, a largura dela, que é 21 centímetros, e eu meço a altura ou comprimento, que corresponde a 20,7 centímetros. Agora, perceba que eu não estou medindo só uma dimensão, eu estou medindo duas dimensões. Eu estou medindo dois lados. E quando isso acontece, eu estou trabalhando com áreas. E outro exemplo, um campo de futebol. Ele tem comprimento, que eu medi 100 metros, e tem 65 metros de largura. Então, como tem duas dimensões, o campo de futebol tem uma área específica que a gente vai ver como calcula. Veja que eu sempre vou estar falando em comprimento e largura. Mas quando você tem uma superfície dessa, tipo a folha do caderno, o que é largura, o que é comprimento? O comprimento é sempre a medida maior. Então, o comprimento é 20,7 e a largura é a medida menor, 21 centímetros. Então, aqui no campo, o campo tem um comprimento de 100 metros e largura de 65 metros. Então, quando você estuda áreas ou uma área, o comprimento é a maior medida e a largura é a medida menor. Então, Catarina, nós vimos grandezas que têm uma dimensão, que é o caso do comprimento. Nós vimos a grandeza que tem duas dimensões, que é o caso da área, tá? Que a área tem um comprimento e a largura, tem duas medidas, dois lados. E agora nós vamos ver o caso que temos três dimensões, que é justamente o volume. Então, quando é que tem três dimensões? Olha essa caixa. Essa caixa tem a medida do comprimento aqui, 51 centímetros, tem uma altura de 15 centímetros, altura, e tem a sua largura aqui de 25 centímetros. Ela tem três medidas, ela tem três dimensões. E quando temos três dimensões, temos o volume. Olha aqui, ela tem largura, tem altura e tem comprimento. Uma caixa de sapato, ou um tanque, ou uma piscina, tá certo? No caso de um tanque, a altura, normalmente, quando o tanque é cavado no chão, nós falamos de profundidade. Então, o volume mede um espaço com comprimento, largura e altura. Então, agora, ele tem três dimensões, não mais duas. Quem tem duas dimensões é a área, e quem tem uma dimensão apenas é o comprimento. Então, resumindo o que vimos até aqui, quando falar de grandezas de uma dimensão, você lembra do comprimento de alguma coisa, tá? Comprimento da mesa, comprimento de um lápis. Lembra da régua? Lembra de uma linha reta? Uma dimensão. Quando falarmos de duas dimensões, ou seja, duas medidas, dois lados, você pensa, por exemplo, num campo de futebol, como nós vimos. Você pensa na superfície de uma mesa, você pensa numa folha de caderno, no quintal de sua casa. A área é muito utilizada para trabalhar com terrenos, com a área do seu quarto, tá? O chão lá, o piso do seu quarto. E quando falarmos de três dimensões, você lembra, imediatamente você lembra de uma caixa. Porque a caixa tem largura, comprimento e profundidade e altura, tá? Vamos ver aqui algumas ilustrações. Preste atenção, eu tenho um desenho aqui de um cubo. O nome disso aqui é cubo, porque todos os lados
têm medidas iguais. Quando isso acontece, o nome dessa figura aqui é cubo. Você conhece aquele brinquedo, o cubo mágico? Chama de cubo porque todas as medidas, todas as laterais têm medidas iguais. Aqui eu não medi, não disse quanto media, porque não importa. O que eu estou dizendo é que essa medida aqui é igual a essa, que é igual a essa. Então todos os lados medem a mesma coisa. E quando isso acontece, você chama de cubo, tá bom? Bom, mas essa ilustração é muito comum acontecer nos livros, que você percebe lá atrás linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas são deixadas assim para representar a profundidade da figura, do desenho, e dizer para você que essa parte é a parte que você não enxerga quando olha uma caixa. Porque aqui é um desenho para representar a profundidade, a caixa, mas na caixa você não enxerga isso. Então aqui é a parte que você não vê quando olha para uma caixa fechada nesse estilo. A mesma coisa acontece quando você desenha isso aqui, você chama de círculo. É uma área, é no chão. Imagine que você pegou uma vareta na praia e começou a circular e fazer uma área dessa. Você desenhou uma área. Mas você também pode desenhar uma esfera. E é muito comum quando se desenha algo desse tipo, para dizer que é uma esfera, ou seja, que tem volume, colocar essas linhas aqui para dar a ideia de uma esfera. Ou seja, uma esfera é uma bola. Imagina uma bola de futebol. É uma esfera. Ela ocupa espaço, tem volume. Mas aqui não. Aqui é só um círculo desenhado em algum lugar. Numa folha de caderno, no chão. Tá? Ou também é muito utilizado, dependendo, luzes. O efeito de luz. Para dar a impressão de uma esfera. Vamos lá, gente. Vamos ver como calcular. Bom, o cálculo de área. Agora, veja só, você, Catarina, disse que queria uma aula de volumes. E eu paro aqui agora para mostrar áreas. Por quê? Porque tem tudo a ver. Uma coisa vai montando a outra. Por exemplo, antes de eu calcular a área, vamos ver aqui a linha. Imagina essa linha. Eu vou medir a linha. Quando eu medi essa linha, deu 10 metros. O que foi que eu fiz? Eu peguei esses 10 metros da linha e dividi aqui em partes iguais, de 1 metro. Então eu vou ter 10 disso aqui. Olha só, de cada pontinho desse para outro pontinho tem 1 metro. Como ela tem 10 metros a linha, eu posso dividir assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a linha toda, daqui até aqui, mede 10 metros, mas eu quis dividir assim. Posso fazer também. Mas eu dividi em 1 porque a gente vai utilizar muito esse 1, essa medida 1. 1 metro. 1 metro, Catarina, é mais ou menos a medida, a altura de uma mesa que a gente tem em casa. Um pouquinho mais. Isso é 1 metro, tá bom? Então vejamos. Para trabalhar com área, imagine o seguinte. Faz de conta que aqui é a sala da sua casa, tá? A sala da sua casa. Sua mãe resolve colocar azulejos nessa sala. Colocar um piso. Eu falei azulejo, mas me parece que é cerâmica, porque azulejo é de parede, não entendo bem. Mas vamos lá. Ela quer colocar um piso nesta sala. Para isso, ela foi na loja e escolheu o tipo de azulejo que quer comprar. Ela achou na loja um azulejo assim dessa cor, todo bonitinho, mas que aqui mede 1 metro e aqui mede 1 metro. Ou seja, é um quadrado. Tá? O azulejo tem área quadrada e mede 1 metro aqui e 1 metro aqui. Medidas iguais. E aí, Catarina, sua mãe lhe deu uma missão: descobrir quantos azulejos você tem que comprar para pôr na sala, para não comprar de mais nem de menos. E aí você faz o seguinte, você resolveu medir.
Você mediu a sala, um lado da sala tem 10 metros e o outro lado da sala tem 8 metros. Mas ainda assim não dá para você saber quantos pisos desse que você tem, que ela achou, você deve comprar. Então o que você faz? Você resolveu colocar da seguinte forma. Você identificou aqui que o comprimento é 10 metros e a largura 8, porque o comprimento é a medida maior e a largura é a medida menor. Você compreendeu bem. Na sequência, você mediu desse ponto até aqui e deu 1 metro. Por que você fez isso? Porque você quer dividir aqui em partes de 1 metro. A sala tem 10, você vai dividir aqui de 1 em 1 agora. Bom, aí você marcou aqui. Agora você mediu aqui também 1 metro e cruzou aqui, pontilhou para marcar essa medida. E você descobriu, você começa a observar que daqui para cá tem 1 metro, daqui para cá também tem 1 metro. Ou seja, é a medida do seu piso aqui. 1 por 1. Aí você percebe o seguinte, então eu vou fazer assim, eu vou esticar essa medida que eu fiz e distribuir assim, daqui para cá tem 1, daqui para cá tem 1, daqui para cá tem 1, e vou distribuir descendo também. Então, cada distância dessa aqui é 1 metro, tem 1 daqui para cá, tem 1 metro daqui para cá, é tanto que se você contar, vai dar 10 até chegar aqui. E quando você contar daqui até aqui, vai dar 8. Então, marcamos aqui os pontos, tá? Eu tenho a noção do que eu tenho na sala. Sua mãe viu o que você fez e começou a contar para saber quantos precisava comprar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que você aprendeu a calcular essas áreas. Quando você tem uma medida, tipo, daqui até aqui tem 10, daqui até aqui tem 8, para você descobrir quantos quadradinhos desse tem aqui dentro, basta multiplicar. Ou seja, você pega o comprimento, que é 10 metros, e multiplica por 8 metros. 10 vezes 8, Catarina, você já sabe, é 80. Então, você descobriu que tem 80 quadradinhos aqui dentro. Não precisa contar, tem 80. Se quiser contar, pode contar. Mas por que quando a gente estuda a área, a gente fala metros quadrados? Veja só, quando você mede o comprimento, a sua altura é 1,2 metros, ou 1,20 m, por exemplo. Mas quando é área, você fala metros quadrados. Por que, Catarina? Você está multiplicando 10 metros vezes 8 metros. 10 vezes 8, 80. E a letra M, vezes a letra M, dá M ao quadrado. Por isso que quando a gente trabalha com áreas, colocamos metros quadrados. Esse metro quadrado significa também duas dimensões, ou seja, o comprimento e a largura. Esse metro quadrado significa que tem 2 m's aqui multiplicando. Você, para não escrever 80 m vezes m, você escreve metros quadrados. E a melhor forma de entender é dizer que esse metro quadrado corresponde à área, porque é dimensão. Por isso que você fala de metro quadrado. E o que é esse metro quadrado, Catarina? Esse metro quadrado, esse 1 metro quadrado, vamos ver o que é? 1 metro quadrado é cada quadradinho desse aqui. Então, por quê? Porque da mesma forma que você calculou 10 vezes 8, se você pegar um quadradinho só, você faz 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Mas você está multiplicando 1 metro vezes 1 metro. M vezes M, M ao quadrado. Então, chamamos esse quadradinho metro quadrado. Então, esse piso que sua mãe achou, ele mede 1 por 1. Ele mede 1 metro quadrado.
Só que você precisa de quanto? Você precisa de 1 metro quadrado, mais 2 metros quadrados, mais 3. Mas você não precisa ficar falando metro quadrado, metro quadrado. Você precisa de 1, de 2, de 3, de 4, 79, 80 metros quadrados. É isso que é calcular a área. Como a área tem duas dimensões, você multiplica os dois valores apenas. E sempre vai ser m ao quadrado. Agora que você já descobriu quantos você vai comprar, você comprou, sua mãe comprou e colocou o azulejo, o piso na sua sala. Que beleza, não é? Repito para finalizar, sempre que tivermos duas dimensões, estamos falando de área, de terreno, de quintal, de piso da casa, da sala, do quarto, duas dimensões, duas medidas. E é assim que você calcula, para você não contar todo esse quadradinho, porque imagine você ter 1000 quadradinhos para você contar. É difícil, então você tem que saber que multiplica um valor pelo outro, tá? E aí, eu já contei para você, não precisa contar. E para você não contar, o que você faz? Você multiplica o comprimento vezes a largura, tá bom? Bom, agora vamos ver como trabalhamos com volume. Vejamos, imagina que você chegou no seu quintal, escolheu uma área, tá? Aqui é o chão, o piso lá do seu quintal. Você mediu esse pedaço. Daqui até aqui tem 3 metros, porque eu disse que aqui mede 1 e aqui mede 1. E daqui para cá mede 3 metros. E nessa área aqui você resolveu fazer uma piscina para criança. Veja só, você escolheu a área, agora você vai mandar o pedreiro levantar o muro ou cavar, não importa, ou fazer um buraco, tanto faz. E aí fez. Ou seja, o que antes era uma área, você tinha uma área aqui, ó, 1, 1, 1, ou seja, de 3 metros medindo de lá para cá e 3 metros medindo daqui para lá. Agora ele fez uma caixa, ele cavou, deixou com essa profundidade 1. Então a sua área foi transformada num volume. Isso aqui agora tem 3 dimensões. Tem aqui medindo 3 metros e aqui medindo 3 metros. E daqui para cá medindo 1 metro. Você consegue enxergar que aqui dentro da caixa, se eu subir aqui, levantar aqui e levantar aqui, eu formo um cubo. Aqui, olha só, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Imagine uma caixinha indo até a parte de cima dessa caixa. Então eu formo um cubo medindo 1 metro de cada lado. Assim como na área, esse cubozinho, na área eu tinha um quadradozinho de 1 metro quadrado. Aqui eu tenho, olha só, 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui. Eu digo que eu tenho 1 metro cúbico, ou um cubo. Se você olhar, cabem quantos aqui dentro? Vamos ver? Olha só, eu coloquei 1. Como eu tenho 9 espaços, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então cabem 9 desses aqui. Imagine que eu já coloquei os 9. Olha o que eu formei. Eu formei esse volume aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cubinhos. Então o volume dessa caixa, dessa piscina que eu fiz, eu posso dizer que são 9 cubinhos. Como cada cubinho desse tem 1 por 1 e por 1 aqui, que é 1 metro cúbico, eu posso dizer que são 9 metros cúbicos. Quando é volume, eu não falo metros quadrados. Quadrados para área. Para volume cúbico, metro cúbico. E a gente vai ver por quê. Então, olha só que você resolveu deixar a piscina mais funda. Você pediu para ele cavar
1 metro mais 2 metros, formando 3, para a piscina ficar 3 por 3 por 3. E aí ele tinha essa região aqui da piscina, ele cavou mais, então veja só, ele vai acrescentar mais outra região dessa, mais outro volume desse, porque ele está cavando. Está cavando e tem 3 aqui e 3 metros aqui, cavando mais 1 metro. Se ele cavar mais 1 metro, então vai ficar com profundidade de 3. Veja só, 1, 2, 3. E aí o seu tanque agora, a sua piscina, vai ficar assim. Preste atenção. Vê se não é. Tinha 1, 2, 3 assim. Veja no início, 3. Tinha 1, 2, 3 assim. E agora tem 1, 2, 3 para baixo. Tem 3 metros de cada lado. A sua piscina ficou um cubo perfeito, cada lado medindo 3. Então vamos ver qual é o volume da minha piscina. Aqui tem 9, que a gente já contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então eu posso lhe dizer que o volume da minha piscina, aqui tem 29 cubinhos desse aqui. Como cada cubinho desse é 1 metro cúbico, então eu tenho 27 metros cúbicos. Só que imagine um tanque que tem 1000 coisinhas para lá, 2000 para baixo, você não vai contar. Então você aprendeu que para calcular a área você pode multiplicar os dois valores. Tipo, se fosse a área que eu quisesse calcular, eu pegaria 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9. Ou seja, eu tenho 9 quadradinhos aqui dentro. Mas eu quero cubos. Cubos são 3 dimensões. Então eu vou calcular da seguinte forma. Vou pegar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Foi o que nós contamos aqui. Então, quando é volume, você multiplica as 3 grandezas que você mediu. Quando é área, só as 2. Veja a diferença de área para o volume. A área você só mede 2 dimensões. O volume você tem 3. 1, 2 e agora altura, 3. Bom, por que metro cúbico? A mesma explicação de área. Quando você pega M vezes M vezes M 3 vezes, fica M ao cubo. E esse ao cubo, M ao cubo, significa também, você deve entender, que são 3 dimensões. A medida tem 3 dimensões, metro cúbico. É assim que se calcula volume. Simples assim. Então perceba que como a gente já tinha visto área, ficou mais fácil entender volumes, tá? Bom, então para não ficar contando os cubinhos, os metros cúbicos, tá? Isso aqui a gente chama de metro cúbico, que tem um de cada lado. Para não ficar contando, eu vou pegar, para calcular o volume, o comprimento, a largura e a altura e multiplicar. E aí eu acho o que eu quero. Então, Catarina, a melhor forma de ver se você entendeu é resolvendo as questões. Vamos lá. Eu tirei do seu módulo esta daqui. Só que eu esqueço, aliás, não esqueci não. Parece que essa é a questão 1, mas só não lembra a página. Eu esqueço de pegar as páginas, isso sim. Diz assim: podemos medir o espaço ocupado por um objeto usando pilhas de cubinhos de madeira, por exemplo. Pilhas porque eu estou pegando os cubinhos e colocando um sobre o outro. Estou empilhando. Então eu tenho pilhas desses cubinhos. Aqui, olha só, eu tenho os cubinhos aqui embaixo e aqui em cima eu tenho mais 4 cubinhos. Então vejam só, o volume da pilha A ao lado é igual a 5 cubinhos. Vamos ver se é verdade? Basta você contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui de baixo, que você só vê essa face. Face é o lado de um cubo. E o de cima, então eu tenho 5 cubinhos. Aí eu digo, Catarina, que essa pilha aqui
tem um volume, ocupa um espaço de 5 cubinhos desse aqui. Perceba que aqui eu não estou dando a medida, se ele mede aqui 2 metros daqui para cá, se mede 1 metro, se mede 10 centímetros, não importa, porque eu estou falando de cubinhos, desses quadradinhos aqui. Então essa pilha que eu fiz aqui tem um volume de 5 cubinhos. Cubinhos você pode entender como caixas, 5 caixas. Essa pilha aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4. Por que eu contei 2 aqui? Eu só estou vendo esse lado. Mas eu sei que esse cubinho daqui está em cima de outro lá embaixo. Então tem 2. Então 2, 4, aqui é a mesma coisa. 6 lá embaixo. Agora em cima, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa pilha aqui, B, ela tem um volume de 10 cubinhos. Então, essa pilha A tem 2 filas de 2 cubinhos embaixo. Olha só, uma fila, 2 filas. E em cada fila você tem 2 cubinhos. E mais um cubinho em cima. É o que você está vendo. E qual é o volume da pilha B? Bom, perguntou o que nós já contamos aqui. Nós contamos que tem 10 cubinhos. O volume da pilha B é 10 cubinhos. Para obter o volume dessa pilha, temos que contar os cubinhos que estão visíveis e os cubinhos ocultos. Foi o que nós fizemos. Contamos o que a gente estava vendo e lá atrás, embaixo, o que a gente não estava vendo também. De quantos cubinhos da pilha B você consegue ver pelo menos uma face? Face é o lado de um cubinho. Por exemplo, esse cubinho aqui, eu estou vendo essa face e essa face de cima. Eu estou vendo 3 faces. Esse cubinho aqui, eu estou vendo este lado e este lado, ou seja, 2 faces. E esse cubinho aqui, eu só vejo essa face aqui. As outras estão escondidas, porque tem cubinhos do seu lado e em cima. Então, vamos ver quantos cubinhos eu posso ver pelo menos uma face. Veja só, esse eu vejo uma, esse também, 2, 3, aqui é um cubinho só, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 cubinhos, desses 8 cubinhos, eu vejo pelo menos uma face, um lado do cubinho. Pronto. Então aqui eu digo que são 8. Quantos cubinhos estão completamente ocultos na pilha B? Na pilha B, se você olhar, essas caixas, umas empilhadas uma acima da outra, você percebe que dessas 10, você consegue ver 8, mas tem 2 caixas que você não vê, que está embaixo dessa daqui, você não consegue ver nada dela, está embaixo dessa, e essa outra que está embaixo dessa aqui, você também não consegue ver nada. Mas claro, se tem 10, você consegue ver 8, você não consegue ver 2. Essa daqui está em cima dessa, mas você vê pelo menos essa face. Aqui também você vê essa face, tá? A pilha A tem 4 cubinhos embaixo, tá? Que é na primeira camada, a gente chama de camada também, as partes de baixo, do meio, de cima e aí vai. E apenas o cubinho na segunda. Então, você tem 4 aqui e um cubinho aqui em cima. Se você completar a segunda camada que forma, que volume terá essa pilha? Complete a frase abaixo com o formato e volume total da pilha. Primeiro vamos completar aqui. Eu vou colocar a pilha aqui do lado para eu completar essa pilha. Então eu tenho aqui na parte de baixo 4 cubinhos e eu coloquei um cubinho em cima, uma caixa. Para completar, eu vou colocar mais 3 caixas aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Eu completo a parte de cima. Eu completei. Quando eu completo, que figura formou? Formou um cubo. Por quê? Lembra que eu falei que um cubo é quando você tem a mesma quantidade de um lado, você tem do outro. Então você tem 2 cubinhos aqui
2 cubinhos aqui desse lado e a altura tem 2 cubinhos. Então ele tem todas as medidas iguais. É um cubo. Então essa pilha tem o formato de um cubo com volume igual a... Quantos cubinhos tem? Você tem 4 embaixo, lembra? 1, 2, 3 e 1 lá atrás. 4 embaixo e 4 em cima. Quantos cubinhos tem? 8 cubinhos. Veja que você está trabalhando com volume aqui sem precisar calcular nada, apenas contando, você não está calculando. Considerando que o cubinho tem 1 centímetro de aresta, quanto mede a aresta do cubo formado pelos 8 cubinhos? Então, olha só, esse cubo que foi formado por esses 8 cubinhos, eu quero saber quanto mede a aresta. A aresta, Catarina, é quando você une duas faces. Você tem esse cubinho pequeno, pense aí. Você tem esse lado e esse lado. O que está unindo é essa dobra aqui, ó, que você chama de aresta, certo? Então, no cubinho que formou, o cubinho grande, enxergue ele como um cubinho só, sem divisões. Então, você tem essa face de cima e essa face lateral. Aqui é a aresta. Aqui é a aresta desta face com essa face. Ou seja, a aresta é a dobra que liga as faces. Tá? E quanto mede a aresta do cubinho maior? A aresta que vai, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, que vai daqui até aqui, mede 2 cubinhos. Tá aqui, 2 cubinhos. E eu coloco 2 centímetros porque aqui está dizendo que o cubinho pequeno, tem 1 centímetro de aresta. Está dizendo que daqui para cá mede 1, daqui para cá mede 1, daqui para cá mede 1. Todas as medidas medem 1 do cubinho pequeno. Se mede 1, eu coloquei um do ladinho do outro, então vai medir 1, 2 aresta. Bom, na vida real você não tem caixas. Uma caixa desse tamanho não seria composta de várias caixas. Ela é uma caixa só. Na vida real seria assim, ó. E é muito comum nos exercícios você enxergar a caixa como uma caixa só, tá? Ela grande. E vem as medidas da caixa do lado. 2 centímetros daqui para cá, 2 centímetros daqui para cá e 2 centímetros daqui para cá. Quando você calculasse o volume, você ia achar 8. Então, quando você acha o volume de um cubo, você está dizendo que dentro dessa caixa aqui, para achar o volume, assim como a área, você vai multiplicar, como já vimos. Então, vamos multiplicar aqui, esse lado, 2, vezes 2, 4. Vezes esse outro lado, essa outra medida, então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Você descobriu que tem 8, aqui é centímetros cúbicos, tá? O que significa isso? Que aqui dentro cabem 8 cubinhos desse aqui, que mede 1, mede 1 e mede 1. Ou seja, 8 cubinhos de 1 centímetro de cada lado cabem aqui dentro. É isso que você descobre quando você calcula o volume. Da mesma forma que você calcula a área para descobrir quantos azulejos, quantos pisos você ia comprar, você calcula o volume para ver quantos cubinhos vai caber aqui dentro. Vamos ver a próxima questão. Eu tenho um cubo formado por 8 cubinhos e mais estes cubinhos soltos. Então, minha situação é o seguinte: eu tenho esse cubo aqui, que eu empilhei os cubinhos, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 4 embaixo e 4 em cima. Então, eu formei esse cubo maior que tem 8 cubinhos. Eu tenho 8 cubinhos e me sobraram ainda, eu tenho disponível mais 12. Se você contar aqui 1, 2, 3, você vai ver que você tem 12 cubinhos disponíveis. Será que se eu acrescentar esses cubinhos que eu tenho no empilhamento que eu já tenho, que eu fiz, é possível formar um cubo com 3 cubinhos de aresta, ou seja, 3 cubinhos de cada lado? Esses cubinhos que eu tenho soltos, se eu empilhar aqui, eu consigo formar um cubo maior de 3 cubinhos de arestas, 3 cubinhos de cada lado? Vamos ver? Aqui eu não animei, mas já apareceu a resposta dizendo que não é possível. Mas mesmo assim, vamos ver. Então, olha só, eu vou descer para cá e vou começar a pegar esses cubinhos aqui e empilhar. Então, olha só,
Eu coloquei 3 cubinhos lá atrás, 3, 1 lá atrás, você não está vendo, mas eu coloquei 2, 3, terceiro aqui. Eu vou pegar mais 3 e colocar em cima, porque eu quero isso, eu quero empilhar de 3 em 3. Então aqui eu já consegui, 1, 2, 3. Na medida que eu vou usando e empilhando, eu vou tirando daqui, porque eu já usei. Então agora só me restam esses cubinhos. Preciso colocar 2 aqui, vou colocar 2, coloquei, e aí eu vou tirar daqui, aí eu vou colocar 2 aqui, coloquei. Bom, eu já consegui colocar 1, 2, 3 assim, e colocar 1, 2, 3 assim. Legal. Mas só que para ser cubo, eu preciso de outra camada aqui em cima. Eu preciso de mais uma camada contendo 9 cubinhos. Outra camada dessa aqui, ó. Veja se você não tem 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloco mais um em cima, aí eu vou ter 3 subindo também. Mas só que eu não consigo porque eu preciso de 9 e aqui só tem 2. Então não é possível fazer um cubinho com 3 cubinhos de aresta. Isso é claro. Veja só. O cubo inicial era composto de 8. A gente contou, tinha 8. Você lembra? Você tinha duas bases de 4. Nós tínhamos disponíveis mais 12 cubinhos, ou seja, 8 que já estavam empilhados mais 12 formam 20 cubinhos. Mas para eu fazer um cubinho de 3 cubinhos de arestas, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso ter o seguinte, 3 de um lado, 3 do outro, 3 na altura. E quando eu multiplico, eu descubro que eu vou precisar de 27 cubinhos. Então, se eu preciso de 27, eu tenho 20, ainda me faltam 7 cubinhos e eu só tenho 2. Então, não dá para fazer. Então, vejamos, o que eu queria fazer, formar era isso aqui. Eu queria empilhar e formar cubinhos que tem 1, 2, 3 desse lado, 1, 2, 3 desse lado e na altura 1, 2, 3. E para fazer isso eu preciso de 27, porque, veja, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, a multiplicação é interessante, que mesmo você não tendo a possibilidade de enxergar o que está atrás escondido, você pega os valores que tem na aresta de cada lado e multiplica, e aí você descobre. Então, você queria fazer este cubo, não conseguiu. Faltou aqui mais uma camada. Veja, faltou essa camada de cima aqui. Para cada pilha, indique a quantidade de cubinhos em cada uma das camadas e calcule o volume total. Vamos entender as camadas, Catarina, como se fosse o andar de um prédio. Cada andar. Então, veja só, eu tenho o térreo, eu tenho o primeiro andar e o segundo andar. São as camadas de uma pilha. Então, veja só, nessa terceira camada, eu tenho uma fila só. Veja essa fila aqui. E essa fila tem quantos cubinhos? Se você contar, você tem 1, 2, 3, 4. 4 cubinhos. E observe também que a maioria dos seus exercícios é mais para você observar e contar. Apesar de eu te mostrar como calcular, mas a maioria deles pede para você contar. Mas você sabendo calcular ajuda muito. Então veja só, nessa segunda camada, quantas filas eu tenho? Veja, eu tenho essa fila aqui atrás e essa fila daqui. Eu tenho duas filas. E em cada fila eu tenho quantos cubinhos? Em cada fila eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 cubinhos. Então eu tenho na segunda camada duas filas de 4 cubinhos. Nessa primeira camada, a mesma coisa. Primeira camada, duas filas com 4 cubinhos. E no total, qual é o volume? Ou seja, quantos cubinhos eu tenho? Basta contar. Você tem 1, 2, 3, 4 lá atrás. 5, 6, 7, 8. Aqui, 9, 10, 11, 12 lá atrás. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu tenho 20 cubinhos. Aqui embaixo agora nessa pilha.
Na terceira camada, eu tenho 3 filas. Olha só, 1, 2, 3. E em cada fila, eu tenho 4 cubinhos. 1, 2, 3, 4. Na segunda camada, a mesma coisa. Eu tenho 3 filas e cada fila eu tenho 4 cubinhos. Na primeira camada, eu tenho 3 filas e 4 cubinhos. Qual é o volume? O volume você vai contar, mas olha como é chato contar. Tem muitos para contar. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você continuar contando, você vai descobrir que você tem 36. Mas aqui para contar é mais chato porque tem cubinhos que você não vê. Então você vai contar aqui em cima, você vai contar essa camada, você conta 3 vezes. E aí você chega em 36. Para não ter esse trabalho todo, o que é que você faz? Olha, tem 3 aqui e 4 aqui. Em uma camada tem 3 vezes 4. E quantas camadas você tem? 3. Então você multiplica por 3. Quando você faz isso, 3 vezes 4 e vezes 3, você acha 36. Porque 3 vezes 4, Catarina, 12. E 12, 3 vezes 3, 36. Então você já descobriu sem precisar contar. Olha que legal. Vamos lá. Observe a construção do paralelepípedo e as sentenças matemáticas associadas a cada etapa de montagem. Catarina, paralelepípedo é uma figura geométrica no espaço que não tem todas as medidas iguais. Se você olhar aqui, aqui tem 3 cubinhos, aqui tem 2 e aqui para baixo tem 1. Então, o cubo, quando tem todas as medidas iguais. O paralelepípedo, que tem medidas diferentes, tá bom? Se você olhar aqui, você tem 3 aqui, 2 aqui e 2 descendo na altura. Então, não são todas as medidas iguais, é um paralelepípedo. Então vamos observar. Na primeira etapa, você empilhou 1, 2, 3, 4, 6 cubinhos. Então você disse 1 vezes 2 vezes 3. Esse 1, veja só, está representando essa base aqui. Então você está dizendo, eu tenho uma camada e em cada camada eu tenho 2 cubinhos assim e 3 cubinhos assim. Eu multiplico e descubro que eu tenho 6 cubinhos, é o volume. Nessa daqui, você está dizendo, eu tenho 2 camadas, em cada camada eu tenho 2 assim e 3 assim. Multiplico e descubro que eu tenho 12. Aqui eu tenho 3 camadas e cada camada tem 2 cubinhos assim e 3 cubinhos assim. Quando eu multiplico, eu descubro que eu tenho 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Aqui eu tenho 4 camadas. 1, 2, 3, 4. E em cada camada eu tenho 2 cubinhos assim e 3 cubinhos assim. Então 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. No seu livro, aqui está vermelho e aqui está laranja. Eu mudei para ficar melhor de perceber. Então, o que os números em vermelho indicam? Os números em vermelho, a gente acabou de ver que indicam o número de camadas que eu tenho. A quantidade de camadas de cada cubo. A multiplicação 2 vezes 3 aparece em todas as etapas. O que ela representa? Veja, em todos os cálculos que você fez 2 vezes 3. Aqui, 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 aqui. Então, observe que quando você multiplica 2 vezes 3, que dá 6, você descobre o número de cubinhos de cada camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você está dizendo, cada camada tem 2 vezes 3, 6. Como eu tenho 2 camadas, vezes 2, 12. Então, nesse exercício, essa multiplicação aqui significa o número de cubinhos que você tem em cada camada.
Mas lembra quando a gente estudou área, que quando você tem só dois números, você está trabalhando com áreas, duas medidas, duas dimensões? Então você pode dizer que a área é essa parte de cima aqui, ó, essa face, 1, 2, 3, 1, 2, 2 vezes 3, 6. É a área de cada camada, essa área aqui. Que quando você estica um para baixo, você forma um volume. Mas enfim, para essa questão você diz que é a quantidade de cubinhos de cada camada. E os números em verde? Os números em verde é o volume, não é o volume? Quando você multiplica tudo, você tem um volume. Então aqui eu tenho 6 cubinhos, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho 24. Agora escreva sentenças matemáticas para representar etapas da construção do cubo a seguir. Agora a gente vai fazer as sequências matemáticas, os cálculos. Então aqui, para construir essa pilha, você fez o quê? Pegou 3, juntou assim, juntou 3 assim e 1 para baixo, uma camada. Então você vai fazer 1 vezes 3 vezes 3. Descobriu que tem 9. Aqui agora você tem duas camadas da mesma forma. Então você tem duas camadas, em cada camada você tem 3 vezes 3. Então 3 vezes 3, 9. Como você tem duas camadas, 9 vezes 2, 18 cubinhos. Se você contar, você vai achar 18. E aqui agora, você tem 3 vezes 3 vezes 3, que é 27, que é o volume. Por que 3 vezes 3 vezes 3? Porque você tem 3 camadas, 1, 2, 3. Em cada camada você tem 3 linhas, 1, 2, 3. E em cada linha você tem 3 cubozinhos, 1, 2, 3. Então, basta multiplicar. Vamos lá. A seguir, temos a descrição de paralelepípedos. Calcule o volume de cada um deles. Se quiser, desenhe os paralelepípedos. Vamos lá. Letra A. É um paralelepípedo com 5 camadas, 5 andares, com 3 filas de 2 cubinhos cada uma. É um paralelepípedo com 5 camadas. E em cada camada tem 3 filas. Olha só. 1, 2, 3. 3 filas. E em cada fila tem 2 cubinhos. Então, nessa fila tem 1, 2 cubinhos. Agora, beleza. Eu preciso de 5 dessa. Aí eu vou montar 2, 3, 4, 5. Montei o paralelepípedo. Então, qual é o volume? Qual é o volume desse paralelepípedo? Ou você conta os cubinhos ou você calcula. Bom, e você pode enxergar esse cubinho uma caixa única. Porque uma caixa só não vai ter essas divisões que tem aqui. Você vai saber as medidas. Aqui mede 2, aqui 3 e aqui 5. Como é que eu calculo se eu não quiser contar? Basta multiplicar. Você já sabe, comprimento, largura e altura. Aí você faz 3 vezes 2 vezes 5. A ordem que você monta aqui não importa não, Catarina. Pode ser 2 vezes 3 vezes 5, pode ser 5 vezes 2 vezes 3, não importa. E quando você calcular, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então você descobriu que tem 30 cubinhos aqui, você não precisou contar, certo? É o volume. Vamos lá? De novo, paralelepípedo, só reforçando, é uma figura espacial, geométrica espacial, que não tem os lados iguais. Paralelepípedo, eu não sei se aí tem, mas existem ruas, principalmente no interior, que são calçadas, que tem um calçamento com essas pedrinhas que a gente chama de paralelepípedo, justamente porque ela não tem os tamanhos laterais iguais. Já o cubo tem todos os tamanhos iguais, todas as medidas dos seus lados iguais. Aqui é o cubo mágico, justamente por ter as medidas iguais, chama-se de cubo. É um paralelepípedo, agora eu tenho um paralelepípedo com 7 camadas, de uma fila, com um cubinho em cada fila. Então, na verdade, é um paralelepípedo de 7 camadas. Em cada camada eu só tenho um cubinho. Eu tenho 7 camadas. E em cada fila eu tenho um único cubinho, eu só tenho um. Então eu vou colocar 2, terceira camada, 4,
5, 6, 7 camadas. Bom, não precisa fazer mais nada aqui, você já sabe que você tem 1, 2, 3, 4, 7 cubinhos. O volume é 7 cubinhos. Mas você poderia representar um cubinho só, dizendo que aqui mede 1, aqui mede 1 e aqui mede 7. Quando você multiplica, você acha 7. Agora você tem um paralelepípedo com duas camadas. Tem duas camadas. E cada camada tem 5 filas. E cada fila tem 3 cubinhos. Vamos ver? Então, vamos ver a primeira camada. Tem 5 filas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Cada fila tem 3 cubinhos. 1, 2, 3. Bom, mas eu tenho duas camadas. Então, qual é o volume? Se você contar, 1, 2, 3, eu não vou contar não, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 3 vezes 5, 15. Se eu tenho 15 em cima, tenho 15 embaixo, dá 30. Então eu não quis contar, eu já imaginei isso aqui, ó. Eu já imaginei essa caixa que tem 2, vê se não é, tem 2 aqui, tem 5 assim e tem 3 assim. Quando eu multiplico, 2 vezes 5 vezes 3, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Então você não precisa contar. Bom, aqui terminamos o nosso assunto. Espero que você tenha compreendido. Agora, no slide seguinte, eu vou mostrar uma coisa para você que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Por exemplo, imagine que em sua casa você tem uma caixa assim. Ela mede 1 metro assim, tá? Desse lado. 1 metro de altura, certo? E 1 metro aqui. Então, ela é uma caixa, é um cubo, que tem todas as medidas iguais. Quando você calcula, não é assim que você calcula? 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. M vezes M vezes M, como tem 3M, M ao cubo. 1 metro cúbico. Essa caixa tem 1 metro cúbico. Imagine que essa caixa, Catarina, que você calculou que tem 1 metro cúbico, seja um tanque. Um tanquinho que você tenha no quintal com essas medidas. Você sabia que cada metro cúbico, ou seja, 1 metro cúbico, cabe 1000 litros de água? Então, olha só, se você tem uma caixa que mede 1 metro assim, 1 metro assim e 1 metro de profundidade, ela cabe 1000 litros de água. Ou seja, cada metro cúbico corresponde a 1000 litros de água. Olha que legal. Agora imagine que você tem uma piscina assim. Você mediu na sua casa a sua piscina. Você descobriu, daqui para cá tem 2 metros. Daqui para cá tem 4 metros. E a profundidade dela é 1 metro. Então você tem 3 dimensões e você tem um volume. Qual é o volume dessa piscina? Vamos colocar esse volume em cubinhos para a gente entender? Então, essa piscina tem o quê? 2 cubinhos assim, 2 metros, tá vendo? Tem 4 cubinhos assim, 1, 2, 3, 4, 4 metros. E para baixo tem um cubinho, ou seja, apenas 1 metro, certo? Então, se você contar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa piscina tem 8 metros cúbicos. Você, para não contar, você multiplica, não é assim? 1 vezes 2 vezes 4. Você multiplica 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 4, 8 metros cúbicos. Esse 3 aqui em cima, porque não saiu. Aí a pergunta que eu posso fazer: bom, quantos litros de água cabem nessa piscina? Se cada metro cúbico, 1 metro cúbico, é 1000 litros, corresponde a 1000 litros, então eu tenho 8 metros cúbicos. Basta eu multiplicar por 1000. 8 vezes 1000, 8000 litros de água cabem aqui. Olha que legal. Bom, Catarina, a gente viu que para descobrir quantos litros de água cabem em um volume, eu multiplico por 1000. Mas aí agora, multiplicar por 1000 é muito difícil, né? 1000 é um número muito grande. Eu não tenho calculadora, por exemplo, e aí agora? Eu vou te mostrar como é a coisa mais fácil do mundo. Que quando você pegar o macete, você faz até na cabeça, sem precisar de calculadora, sem precisar escrever, sem nada. Olha só,
Digamos que em sua casa você tenha um tanque que quando você calculou, você descobriu que tem 20 metros cúbicos. Então, você sabe que para descobrir quantos litros pega, você tem que multiplicar o volume por 1000, 20 por 1000. O que é que você vai fazer para multiplicar por 1000? Nada, você vai escrever 20 e depois que escrever 20, você vai repetir os 3 zeros do 1000. Olha só, 20.000 litros. A mesma coisa aqui, vai lá você agora. Você mediu e calculou 5 metros cúbicos. Essa caixa, esse tanque, cabe em quantos litros de água? Horas, se eu tenho que multiplicar por 1000, 5 vezes 1000, eu repito 5 e coloco os 3 zeros. 5.000. Então, por isso que eu disse que você já vai fazer na cabeça. Olha só, 12 metros cúbicos. Um tanque assim cabe quantos litros de água, Catarina? 12 vezes 1000, 12.000. Fácil demais. Agora tem um problema, que você mediu, não achou o número inteiro como 20, 5 e 12. Você achou 6,8. Quando tem vírgula, você vai fazer o seguinte, a mesma coisa, você vai multiplicar por 1000. Então, seu tanque tem 6,8 metros cúbicos, você quer saber quantos litros de água cabe ali. Você multiplica por 1000. Só que nesse caso agora, você não vai colocar 6,8 e colocar 3 zeros. Você vai fazer a vírgula pular. Por exemplo, você escreve o número 6,8 e o número 1000 tem 3 zeros. Então, a vírgula vai pular 3 casas. Olha só, vai pular o 8, depois vai pular outra casa que nem existe, mas ela pula. E pula mais uma, ou seja, pulou 1, 2, 3 casas. Se ela pulou, ela vai parar aqui. Então, olha só, ela veio para cá. Ela saiu daqui e pulou 3 casas, veio para cá. E essas casas que eu pulei, que nem existem, eu preencho com 0. E aí formou o número 6.800. Então, 6,8 metros cúbicos cabem 6.800 litros de água. Outra coisa, você não escreve assim no dia a dia. Quando você escreve assim, colocando a vírgula, depois da vírgula tem alguma coisa. Então, nesse caso aqui, como é um número inteiro, correspondente a litros de água, basta você tirar a vírgula. Então, 6.800. De novo, você mediu um tanque, calculou e descobriu que tem 3,85 metros cúbicos. E você já sabe que para descobrir quantos litros de água cabem nesse tanque, você tem que multiplicar por 1000. E você armou a conta aqui. Bom, o que você vai fazer? Vai repetir o número 3,85 e vai pular a vírgula 3 casas, porque 1000 tem 3 zeros. Então, pulando 3 casas, você pulou a casa do 8, a casa do 5 e pulou uma casa que não existe, ela veio para cá. E essa casa que não existe, sempre que você pula, você coloca 0. E formou o número 3.850. Olha só, então 3,85 metros cúbicos, Catarina, corresponde a 3.850 litros de água. Essa vírgula, depois dela não tem mais nada, eu posso tirar. Fácil assim. Bom, o que você aprendeu aqui para o número 1000, Catarina, multiplicar por 1000, serve para multiplicar por 100, por 10. Você vai pular a vírgula, o número de casas da quantidade de zeros que tem. Se fosse multiplicar aqui por 100, você pulava 2 casas, porque 100 tem 2 zeros. 1, 2. Se fosse por 10, você só pula uma casa. Então, você não precisa de calculadora, você não precisa anotar nada. Na cabeça, você faz isso. Um abraço.